Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 5. Daremos continuidade ao assunto tratado na aula anterior, qual seja princípios tributários. Como de praxe, primeiro vamos relembrar o que nós estudamos até aqui. Gente, na aula anterior eu terminei os tributos. Eu abordei para vocês sobre empréstimos, sobre contribuições especiais ou parafiscais. Eu falei para vocês que contribuições especiais ou parafiscais, assim como os empréstimos compulsórios, é uma espécie autônoma tributária, né? Uma espécie tributária autônoma. Expliquei para vocês que assim como o empréstimo compulsório, ele é de competência exclusiva da União, mas que no caso das contribuições especiais ou parafiscais, existem exceções a essa regra, que em alguns casos os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem competência, como no caso da contribuição para a iluminação pública, né, que eu mostrei aqui no slide para vocês, contribuição para custeio da iluminação pública, também conhecida como COSIP. E também a outra exceção é as contribuições sociais de seguridade social, né, que eu falei para vocês que o estado, o Distrito Federal e os municípios, eles vão instituir contribuições sociais e benefícios de seus servidores para regime para custeio do regime previdenciário, e esse valor não será repassado à União, e sim eles têm competência para isso, entende? Para receber esse valor e para agir em benefício desses servidores que irão contribuir com esse objetivo. Eu falei para vocês também que as contribuições especiais, elas visam custear despesas voltadas a um determinado grupo de pessoas e não a uma coletividade, assim como nos impostos. Eu dei exemplo para vocês, por exemplo, do caso dos idosos que contribuem com a Previdência para depois se manterem por meio da aposentadoria, quando eles não tiverem mais condição de trabalhar, né? E aí eu citei para vocês quais eram as contribuições especiais existentes, que era contribuição para custeio de iluminação pública, de interesse das categorias profissionais ou econômica, de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais, lato sensu, que se dividem para Seguridade Social e sociais gerais. Então, basicamente, em resumo, era isso que vocês precisavam saber, né, a respeito das contribuições especiais ou parafiscais. Após isso, nós adentramos no assunto princípios tributários, né? E o que a gente falou, o que a gente abordou sobre os princípios tributários? A gente falou sobre os princípios gerais. O primeiro princípio que eu trouxe para vocês é o princípio federativo, que fala o quê? Que os entes federativos, eles são autônomos, de modo que um ente federativo não pode invadir, não pode interferir na competência do outro. A União não pode interferir na competência do Estado, do município, do Distrito Federal, ou seja, nenhum pode interferir na competência do outro porque eles são autônomos. E a Constituição Federal que estabelece a competência de cada um para que não haja justamente esse tipo de confusão, né, na hora ali de cada um exercer a sua competência. Ele já tem essa competência estabelecida pela União e cada um vai exercer a sua competência de forma autônoma. Após esse princípio, eu falei para vocês sobre o princípio da legalidade. Por esse princípio, a gente entende o quê? Que nenhum tributo ele pode ser cobrado ou aumentado sem lei anterior que assim estabeleça, né? Então, a gente vê o quê? Que o princípio, que a lei precisa ser publicada, que no momento da publicação ela já vai existir no mundo jurídico, ela já vai ter vigência, mas que ela ainda não vai ser cobrada. Por quê? Porque ela só pode ser aplicada após 45 dias, né? Antes, né? Só poderia ser aplicada após 45 dias da sua publicação. E aí depois nós abordamos o quê? Que para a lei ser exigida, além dela respeitar esses 45 dias após a publicação, ela só pode ser cobrada no exercício financeiro seguinte ao da sua criação, do seu aumento, que no caso aí seria, a gente entra no princípio da anterioridade, que o tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da sua publicação. Se foi publicado em 2012, ele só vai ser aplicado 45 dias depois da publicação e ainda assim no próximo exercício financeiro. Ou seja, se foi publicado em 2012, apenas em 2013. Só que a gente percebeu que existiam muitos casos em que a lei ela era publicada bem próximo do exercício financeiro seguinte
e que logo no exercício financeiro seguinte ela já era cobrada, já era aplicada, né? E isso começou a fazer com que as pessoas que iriam ter que obedecer àquela lei não tivessem conhecimento dessa lei, não soubessem da existência, levando em consideração o curto lapso temporal entre a publicação e a aplicação dessa lei. E aí vislumbrou-se a necessidade da criação de um novo princípio, que é o princípio da noventena, que agora a lei não pode ser cobrada apenas no próximo exercício financeiro da publicação e desde que passado 45 dias, mas agora ela só pode ser cobrada no próximo exercício financeiro e desde que passado 90 dias da data da sua publicação. A gente percebeu que alguns tributos eles não vão precisar observar o princípio da noventena, outros não vão precisar observar o princípio da anterioridade. Eu já passei isso aqui para vocês, né? Depois desse princípio, a gente entrou o quê? No princípio da irretroatividade da lei. Ou seja, o tributo ele não pode ser cobrado para situações onde o fato gerador ocorreu antes da criação, né? Calma, vamos voltar aqui. A gente viu, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei, que o tributo ele não pode ser cobrado para fatos geradores que ocorreram antes, né, da instituição daquele tributo, entende? Ou seja, só dali para frente. O tributo foi criado, ele só vai poder ser cobrado a partir da publicação, da vigência, da aplicação daquela lei ali, tá bom? Antes disso, não. Então, se por exemplo, o tributo ele foi instituído em 2012, ele só vai ser aplicado em 2013, fatos que ocorreram em 2012 não vão precisar atender a essa nova exigência, né? Não vão precisar atender a nossa nova exigência criada por meio dessa lei, tá bom? Depois a gente percebeu que a gente estudou sobre o princípio da isonomia ou igualdade, que determina que todos os contribuintes devem ser tratados iguais nas medidas das suas igualdades, mas também que eles devem ser tratados de formas desiguais de acordo com as suas desigualdades, ou seja, tratar os iguais como os iguais, os desiguais como os desiguais nas medidas das suas desigualdades. O que significa dizer que uma pessoa que recebe uma renda X, vamos supor, um valor que já seja necessária a aplicação do imposto de renda, ela vai ter que recolher o imposto de renda. Pessoas que recebem o mesmo valor que ela também, mas uma pessoa que não recebe renda nenhuma, por exemplo, ela não vai precisar recolher o imposto de renda, entende? Porque aqui a gente está vendo duas pessoas em situações diferentes e não seria justo tratar elas de forma igual, tudo bem? Depois nós entramos no princípio da uniformidade. E por esse princípio, a gente estudou o quê? A gente estudou por esse princípio, pessoal, que é vedada a União instituir tributos que não sejam uniformes em todo o país, né? Como o próprio nome já diz, princípio da uniformidade, mas que ela pode conceder incentivos fiscais destinados a promover a igualdade socioeconômica em algumas regiões, tudo bem? Depois nós adentramos no princípio da proibição da cobrança de taxa. Por quê? Porque existem alguns direitos nossos que são necessários você, por exemplo, fazer algum peticionamento e que esse tipo de direito não pode ser cobrado do contribuinte, da pessoa que está requerendo uma taxa, tá? Para que esse tipo de serviço seja fornecido. Em outras palavras, as instâncias judiciais e administrativas não podem, por meio de uma taxa, onerar esse direito aí de peticionamento, né, das pessoas, da coletividade em geral, que é um direito potestativo, tudo bem? Gente, para fechar o que a gente falou, né, legalidade, anterioridade e noventena são princípios conhecidos como os princípios da não surpresa, que o objetivo deles é justamente avisar o contribuinte, a pessoa que vai ter que assumir aquele ônus ali, de pagar aquele tributo, da existência desse tributo, tá bom? E para deixar mais claro, o que a gente estudou até aqui? Fazer uma linha do tempo. O que acontece? Se o tributo ele foi publicada que a criação de um novo tributo em 2003, não sei se vocês vão entender bem, o que acontece?
Essa lei, ela se não tiver nada disponível contrário, ela após 45 dias, transcorrido 45 dias da publicação, ela já vai ter vigência, tá? 45 dias. Ih, vocês não vão conseguir enxergar. Não vão conseguir enxergar. Mas, apesar dela ter vigência não significa que ela já pode ser cobrada. Por quê? Porque nós temos o princípio da anterioridade, que vai determinar o quê? Que ela só pode ser cobrada no próximo exercício financeiro, que vai ser em 2004. Beleza, Kelly, tudo bem? Então é assim, a lei foi publicada em 2002, após 45 dias ela já passou a existir no mundo jurídico, em 2004 ela já vai poder ser aplicada. Tranquilo, não tem nada? Não, gente, tem sim. Por quê? Porque após isso nós temos o princípio da noventena. Você vai ter que observar quando que essa lei foi criada. Ela foi criada antes de 2002? Se foi antes de 2002, ok. Após 45 dias ela já vai ter vigência, já vai existir no mundo jurídico, e no próximo exercício financeiro já vai poder ser aplicada e cobrada assim. Mas se ela foi criada após 2003, que é o nosso caso, né? Tudo que foi criado agora vai ser criado após 2003, que a gente está em 2021. A lei, além de ter que respeitar a questão do próximo exercício financeiro, ela vai ter que começar a respeitar agora o princípio da noventena. Ou seja, ela só vai poder ser cobrada transcorridos 90 dias após a data da publicação e no próximo exercício financeiro, ok? E só para vocês entenderem a questão da irretroatividade, né? Fatos geradores fatos geradores ocorridos após o início da vigência, ou seja, vigência, gente, lembra, 45 dias após a data da publicação, a não ser que tenha algo disponível contrário. Se lá tiver na lei, essa lei passa a ter vigência imediatamente na data da sua publicação, vai ser início imediato, mas se não tiver, regra 45 dias. Fatos geradores ocorridos antes da vigência não podem ser passíveis de cobrança desse tributo, tá bom? Então, só fatos geradores ocorridos após a vigência. Por quê? Porque a lei ela não retroage para fatos anteriores ao início da vigência da lei, tudo bem? Então, gente, é isso aí. Dito isso, passemos ao estudo dos princípios específicos. Deixa eu apagar essa rabisqueira, que no fim das contas vocês não entenderam nada, porque fica muito grosso o risco. Os princípios específicos nós temos não utilização de confisco, não limitação de tráfego, não concessão de privilégios a títulos federais, não concessão de isenção heterônoma, não discriminação baseada em procedência ou destino, não cumulatividade e seletividade. Deixa eu encontrar aqui. Tá, princípios específicos. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro princípio, não utilização de confisco, está previsto no artigo 154 da Constituição Federal, que assim dispõe. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Gente, por esse princípio a gente entende o quê? Que o contribuinte ele não pode sentir que o tributo está sendo uma penalidade. Lembra que a gente falou que o tributo ele não possui caráter sancionatório? Então, o que acontece? Tem que levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na hora que for instituído, de forma que a pessoa, como eu falei para vocês, não sinta que está sendo penalizada, porque esse não é o objetivo dos tributos, ok? A gente percebe que existem duas possibilidades de confisco. Uma delas é voltada aos bens, tá? A primeira, eu até coloquei aqui para vocês, a incorporação ao erário de quaisquer bens pertencentes a alguma pessoa, mediante ato da administração ou autoridade judicial fundamentada em lei. Ou seja, a pessoa não pagou, eu vou lá e, como punição, recolho da pessoa o carro dela para que ela, assim, quite aquela dívida que ela tem, né, com o fisco. O confisco, gente, quando ele ocorre, ele tem nítido caráter punitivo, circunstâncias por si só suficiente para ter o excluído da relação tributária, pois o próprio conceito de tributo diferencia-o de qualquer sanção de ato ilícito. Lembra que a gente falou que o tributo ele decorre de um fato gerador e não de um ato ilícito? A segunda possibilidade de confisco é a cobrança, que embora pecuniária, que a gente vê que já é uma cobrança em dinheiro, ela representa uma pretensão governamental que possa conduzir no campo da fiscalidade a injusta apropriação estatal no todo ou em parte do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes pela insuportabilidade da carga tributária o exercício de direito a uma existência digna ou a prática de atividade profissional lícita ou ainda a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
Vamos supor aí, por exemplo, que o imposto de renda fosse um valor exorbitante, por exemplo, metade do rendimento das pessoas. Vamos supor que o IPVA do seu carro fosse aí, se você fosse calcular, desse aí ao longo de um ano metade do valor que você pagou no seu carro, entende? Então, isso não pode acontecer justamente porque aí nós teríamos caracterizado a utilização de confisco, que é vedado, tá bom? O que acontece? À vista de tais considerações, na hipótese de qualquer área tributante vir a cobrar um tributo em valor tão elevado, de modo a abalar ou desfalcar o patrimônio do contribuinte, estarão aí caracterizados o efeito confiscatório e o desrespeito à capacidade econômica, ambos proibidos. Até porque o tributo ele tem que levar em consideração a capacidade, né, de contribuir de cada pessoa. Ele incide muitas vezes sobre alguma manifestação de riqueza, mas o objetivo do tributo não é incidir sobre a manifestação de riqueza e deixar a pessoa pobre. Não. O objetivo é que a pessoa contribua com parcela dessa riqueza, de forma que o Estado ele consiga atender aí os objetivos dele, né, para com a sociedade, as obrigações, né, dele para com a sociedade. É importante ainda, gente, chamar atenção para um fato interessante, que embora o artigo faça menção unicamente a tributos, o STF ele tem entendido no sentido de que a multa também não pode ter caráter confiscatório, dando, portanto, uma interpretação extensiva à palavra tributo, considerando que a vedação é para qualquer exigência tributária, tendo em vista que a multa ela acaba sendo uma forma de exigência tributária decorrente aí já de uma penalidade, né, pela assim, você ter deixado de fazer, de cumprir com aquela tua obrigação, aí você é penalizado, né? Então a multa ela é uma penalidade, só que até essa penalidade ela não pode ter esse efeito aí de confisco, tá, gente? De acordo com o entendimento do STF. Eu trouxe para vocês um julgado que fala até assim, ó, é aplicável a proibição constitucional de confisco em matéria tributária, ainda que se trate de uma multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias, que é o caso da multa, né? Tudo bem? Então, esse é o primeiro princípio, tá? Não utilização de confisco. Segundo princípio específico, não limitação do tráfego. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, gente, o que é esse princípio? Qual é o objetivo desse princípio? É evitar aí a limitação do deslocamento de pessoas e bens. Até coloquei para vocês que esse princípio ele busca a defesa da unidade federativa, evitando que os estados e os municípios façam uso de tributos de suas competências na busca de privilégio para suas jurisdições. Esse princípio leva em conta que o Brasil é uma federação e não uma confederação que permitiria tais barreiras alfandegárias, tá? Só que a gente vê que existe o que? Como se fosse quase uma exceção a essa questão, que é o ICMS. Por quê? Porque o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ele tem fundamento constitucional e a cobrança dele é plenamente válida, não tem o que discutir quanto à sua legitimidade. Aí muitas pessoas devem estar perguntando assim, mas e a questão, por exemplo, aí do pedágio? O pedágio não se configura uma limitação, porque para você passar por ali você tem que pagar o pedágio. Mas o que a gente vê é que o próprio artigo fala o quê? Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. E, gente, o que acontece também? A utilização de pedágio, como exceção a essa limitação, ela abriu uma discussão a respeito do caráter tributário dessa receita. E para efeitos aí de concurso e tudo mais, o que entende? Que há um consenso em considerar pedágio apenas como tarifa ou preço público, não lhe atribuindo, portanto, um caráter fiscal. Lembra que a gente falou que tributo é taxa, mas que tarifa e preço público não é um tributo? Então o pedágio ele se enquadra como tarifa e preço público, por consequência ele não é considerado um tributo e por consequência ele acaba não entrando aí como uma exceção propriamente dita a este artigo, tudo bem? Vamos para o próximo, então, princípio.
que é o princípio da não concessão de privilégios a títulos federais, previsto no artigo 151, inciso 2 da Constituição Federal, que assim dispõe: é vedado à União. Esse princípio, ele também é conhecido como da uniformidade da atribuição de renda, e é uma vedação específica à União, como a gente vê aqui logo no início, né, desse artigo, que fala assim, ó: é vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para os seus agentes. Essa restrição, como eu já falei para vocês, ela é aplicável exclusivamente, não, nesse caso aqui eu ainda não falei para vocês, porque ela é uma exceção aplicável exclusivamente ao imposto de renda, e ela visa evitar que a União utilize o tributo como um meio de concorrer deslealmente no mercado de títulos de dívida pública e na seleção de servidores públicos. Vamos supor aí que a União estabelecesse que o imposto de renda aí dos servidores federais fosse um valor inferior ao dos servidores, fosse um valor inferior ao dos servidores estaduais. Seria mais interessante você prestar concurso aí em concurso federal. Por quê? Porque você pagaria menos de imposto de renda. Então, ela estaria concorrendo deslealmente, entendeu? O que a gente verifica? Eu trouxe até um exemplo para vocês. Se não fosse assim, se não houvesse essa vedação aí prevista em lei, as aplicações poderiam ser direcionadas para títulos menos tributados emitidos pela União. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Se a União cobrar 10% do imposto de renda sobre o seu ganho capital, aqui, ó, vamos supor que no seu ganho capital ela cobre 10%. Ela não pode cobrar mais que 10% sobre o ganho dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Entendeu? Então, tem que haver aí uma equiparação. Se ela cobra 10% dos deles, ela também tem que cobrar 10% dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, gente, sobre esse princípio é basicamente isso. É um princípio bem simples, não tem muito o que falar sobre ele. O próximo princípio é o princípio de vedação às isenções heterônomas, né? Que também é um princípio em respeito, né, que visa a proteção do Pacto Federativo. Esse princípio está previsto lá no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. E o que ele diz? É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Vocês percebem que aqui a gente se depara novamente com uma vedação específica, ou seja, voltada unicamente à União. Qual é o objetivo, gente? A gente vê o quê? Por este princípio, a gente entende que as isenções, elas em regras, elas são autônomas. O que quer dizer uma isenção autônoma? Ela só pode ser concedida pelo ente federado a quem a Constituição atribui a competência para a criação do tributo. Um exemplo aqui, ó, vou dar para vocês. Se, por exemplo, deixa eu voltar aqui o slide para chegar onde eu quero. Aqui, os estados têm competência aqui para instituir o ITCMD, o ICMS, o PVA. Se o estado tem competência para instituir, ele também tem competência para isentar, mas a competência é dele, do estado. Não pode vir a União aqui e isentar o tributo inerente de competência do estado, entende? Por quê? Porque é uma vedação, conforme a gente viu nesse princípio aqui, de vedação às isenções heterônomas. Então, gente, a Constituição Federal, ela elimina as interferências da União em assuntos de interesse estadual ou municipal, proibindo que isenções de tributos estaduais ou municipais sejam instituídas por leis federais. Essa proibição, ela é novidade nessa Constituição de 88, pois lá na Constituição de 67, mais precisamente no artigo 19, o que dispunha? Que a União, mediante lei complementar e atendendo a relevante interesse social ou econômico nacional, poderá conceder isenções de impostos estaduais municipais, o que a gente não vê mais hoje em dia, tá bom? Existem duas exceções a essa regra, ambas relativas à exportação
e partes integrantes de diretriz econômica universalmente seguida, que não se deve exportar tributos, mas sim mercadorias e serviços. Vamos ver quais são. A primeira exceção a gente encontra previsto lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal, que assim dispõe. O imposto previsto no inciso 2, que no caso é o ICMS, atenderá ao seguinte: cabe à lei complementar excluir da incidência do imposto nas importações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados. Ou seja, isso daqui é uma exceção. Nesse caso, a União pode isentar aí de forma heterônoma, né, que não é de competência dela esse tributo, como eu falei para vocês, né, de competência do Estado, mas nesse caso ela pode, nessa exceção prevista em lei aqui. E essa exceção, gente, ela permite que a União conceda, por meio de lei complementar, tá bom? Aqui a gente vê que não é lei ordinária, é lei complementar, não é lei ordinária, isenção heterônoma do ICMS incidente nas operações com serviços e outros produtos destinados ao exterior. Com relação ao ICMS, esse dispositivo constitucional se tornou inócuo, uma vez que a emenda constitucional número 42 de 2003 exclui qualquer remessa de mercadorias ou serviços para o exterior, tá bom? A segunda exceção se encontra lá no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, que diz o quê? Em relação ao imposto previsto no inciso 3, que é o ISS, cabe à lei complementar excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Essa exceção aqui, ela se refere à possibilidade da União conceder, também por lei complementar, isenção heterônoma do ICSS da competência dos municípios nas exportações de serviços para o exterior também, tá bom? Gente, vamos para o próximo princípio então, tá? Esse princípio aqui, deixa eu pegar o marca-texto. É o princípio conhecido por não discriminação baseado em procedência ou destino. Está previsto lá no artigo 152 da Constituição Federal e assim dispõe. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vocês viram aqui que a gente está diante de uma vedação destinada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. A gente não vê aqui a presença da União. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. O que acontece? Essa proibição ela determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios eles não podem aplicar alíquotas internas diferenciadas do ICMS para produtos pelo fato de que sejam destinados ou tenham vindo de uma ou de outra unidade da federação, sob pena de risco ao pacto federativo. O objetivo aqui é que não haja discriminação. Esse produto aqui está vindo de tal local ou está indo para tal local, então eu vou aplicar a alíquota tal. Entende? Por mais que a alíquota seja essa, eu vou aplicar essa. É 5, mas eu vou aplicar 8 porque é para o Pará, um exemplo. Então não pode haver essa discriminação. Essa daqui, gente, é a única limitação à competência tributária que não obriga a União, tá? Por quê? Porque a União, ela pode estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços devido à sua procedência ou destino nos casos de quê? Importação, exportação e fixação de alíquotas interestaduais do ICMS. Tem o caso que a gente mencionou sobre a questão, por exemplo, de estimular, né, a economia e tudo mais. Então, nesse caso, a União ela pode. Quem não pode fazer esse tipo de, não pode ter esse tipo de atitude, no caso, são os estados, o Distrito Federal e os municípios, beleza? Então, vamos para o próximo princípio, que é o princípio da não cumulatividade. Olha, o que a gente fez? Aí eu trouxe alguns artigos para vocês. No artigo 153, diz assim: o imposto previsto no inciso 4, que é o IPI, será não cumulativo, compensando-se no que for devido em cada operação com montante cobrado nas anteriores. Próximo, artigo 155. O imposto previsto no inciso 2, que é o caso do ICMS, será não cumulativo, compensando-se no que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Tá, próximo. Artigo 154. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos,
desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. Artigo 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido disposto no artigo 154, né, que a gente leu agora. 195. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b e 4 do caput, cobradas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a receita ou faturamento e cobrados do importador de bens ou serviços do exterior a quem a lei equiparar serão não cumulativos. Eu estou trazendo os casos de tributos que serão não cumulativos para vocês, tá? E artigo 195. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente da forma do inciso 1A pela incidente sobre receita ou faturamento. Então, assim, em resumo de tudo que a gente viu aqui em cima, terão que ser não cumulativos o ICMS, IPI, Imposto Residual, as contribuições sociais residuais e, de acordo com a lei que definirá os setores de atividade econômica, as contribuições cobradas do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita ou faturamento e cobradas do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ela equiparar. Tá, como exemplo, gente, do que a gente viu, do que é então, gente, o que é um tributo não cumulativo. Vamos representar uma indústria vendendo para outra indústria um produto de R$1.000, sendo que essa, por sua vez, vende para um varejista por 1.300, que finalmente vende para o consumidor final por 1.700, tendo todas essas superações e incidências do ICMS alíquota de 10%. Então, o que acontece? O ICMS, né, para a venda dessa mercadoria em questão, que está sendo aí repassada, tem que ser de 10%. Então, gente, tem que ser de 10%, você tem que juntar todos os valores decorrentes de todas essas transferências que ocorreram e somar se ao final, ao chegar ao consumidor final, vai dar apenas 10%. Um exemplo aqui. A venda foi realizada por R$1.000. Então, 10% de 1.000 é quanto? 100, né? Quando ele vende novamente essa mercadoria para outra empresa, vende por 1.300. O que acontece? Se a gente for cobrar, de novo, 10% de 1.300, a gente vai ter um débito de 130. Só que aqui, o que a gente tem que levar em consideração? Se você for pagar 130, você tem que levar em consideração que já foi pago. Se eu fosse pagar 130 como que já foi pago, eu estaria pagando o quê? 230. Mas como eu vou levar em consideração que já foi pago, eu tenho um crédito. É como se todo o valor que eu estou pagando é como se ficasse um crédito, entende? Então, se eu paguei 130, se eu estou devendo agora 130 e eu já paguei 100, o que eu vou pagar é apenas 30. Entenderam? Aí vamos supor que essa mercadoria mais uma vez agora vende para essa mercadoria agora é vendida novamente para esse mercado aqui, né? Só que agora por 1.700. Então, gente, o que acontece? Quanto que é 10% de 1.700? 170. Só que eu tenho que levar em consideração que já foi pago anteriormente. Se aqui eu paguei 100, aqui eu paguei 30, então eu já paguei 130. Então, eu vou abater, entende? Do meu débito esse valor que já foi pago. Então, aqui nesse momento eu só vou pagar 40. Então, se você for calcular o que você pagou ao final, aqui você pagou 100, aqui você pagou 30 e aqui você pagou 40. Então, ao final, a gente tem aí um ICMS de 170. Mas se eu fosse pagar 10% de cada um separadamente, aqui eu ia pagar 100, aqui eu ia pagar 130 e aqui eu ia pagar 170. Mas como ele não pode ser cumulativo, eu não posso calcular separadamente, mas eu tenho que calcular levando em consideração que eu já paguei anteriormente. Então, ao final, o valor que deu total, considerando todas as revendas que foram feitas desse produto, foi de 170, por isso que eu pago de 1.700 e por isso que eu pago 170, entenderam? Vamos retornar, ó, o produto valia, inicialmente ele foi vendido por 1.000, então 10% de 1.000 é quanto? 100, então inicialmente eu dei R$100. Só que novamente ele foi vendido dessa vez por 1.300.
Quanto que é 10% de 1.300? 130, mas tem que levar em consideração que eu já paguei, porque ele não pode ser cumulativo, eu não posso pagar 100 e novamente 130. Então, o que acontece? Eu tenho um débito de 130, mas aqui eu já tenho um crédito do valor que eu já paguei anteriormente, de 100 reais. Então, qual é o valor que eu vou pagar aqui de ICMS? 30, entende? Deu 130, mas levando em consideração que eu já paguei anteriormente. Então, aqui eu vou pagar só 30 porque eu já paguei 100 anteriormente. Depois, esse produto foi vendido novamente por 1.700. Quantos que é 10% de 1.700? 170. Só que aqui, gente, eu já tenho um crédito de que? 130. 100 aqui dessa primeira vez, 30 aqui, então eu já tenho um crédito de 130. Então, 170 menos 130 vai dar o quê? 40. Entenderam? Ao final, eu vou pagar 170, porque não pode ser cumulativo, tudo bem? Se fosse cumulativo, ó, quanto que eu pagaria ao final? Eu pagaria 100 mais 130 mais 170. Ao final ia dar 400 reais. Entende? Mas de acordo com o princípio de não cumulatividade, então eu tenho que pagar de acordo com todas as transferências, entende? Então por isso que eu vou pagar 170, que a venda para o consumidor final ficou 1.700. Vamos para o próximo princípio, então, da seletividade. Gente, esse princípio da seletividade, nós encontramos ele previsto aqui no artigo 153, parágrafo 3º, que diz assim: o imposto previsto no inciso 4, no caso do IPI, será seletivo em função da essencialidade do produto. E depois do artigo 155, parágrafo 2º, que diz que o imposto previsto no inciso 2, que é ICMS, atenderá ao seguinte: poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias ou produto. A primeira coisa que a gente observa aqui é que a gente vê que será seletivo. Será, precisa, é obrigatório ser seletivo. Aqui a gente vê que poderá ser seletivo, tá? O IPI, ele será, enquanto o ICMS poderá. O que acontece, gente? O imposto será seletivo quando as suas alíquotas são diminuídas devido à essencialidade da mercadoria ou do serviço prestado e, por consequência, majoradas devido à superfluidade dos mesmos. Ou seja, quanto mais essencial o produto for, quanto mais essencial o serviço ou a mercadoria for, menor vai ser a alíquota, tá bom? Quanto mais supérfluo, quanto mais desnecessário for, maior será a alíquota desse IPI, desse ICMS. Evidentemente, esse princípio ele tem por objetivo favorecer os consumidores finais, que são os que de fato suportam a carga tributária do IPI e do ICMS. Então, o que acontece? Por este motivo, é necessário que mercadorias e serviços essenciais, né, tenham um tratamento fiscal mais brando, mais leve, entendeu? Quando não, total exoneração tributária, já que em relação a eles, o adquirente em rigor não tem liberdade de escolha. Eu não tenho como escolher se eu vou ou não adquirir aquele serviço. Eu vou ou não adquirir aquela mercadoria. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Gás. Tem como você ficar sem gás? Não tem, entende? Agora, vamos imaginar outra coisa aí. Televisão. Televisão tem como você ficar sem. Então, a gente está se deparando com uma mercadoria aí que é essencial, que não tem como a gente ficar sem. Como que eu não vou ter gás? Como é que eu não vou fazer comida? Agora, televisão. Eu posso ficar sem, apesar de televisão ser bacana, a gente ter na nossa casa e tudo mais, mas é um serviço que não é essencial. Ele pode ser considerado aí um benefício, mas não algo essencial. Então, só que como eu falei para vocês, enquanto a Constituição determina que o IPI será seletivo, no caso do ICMS apenas determina que poderá ser seletivo. Então, como eu falei para vocês, por seletividade a gente entende que quanto mais essencial a mercadoria, o serviço for ao consumidor final, então a carga tributária ela será mais branda, de forma que poderá ter a alíquota diminuída. Quanto mais supérfluo, quanto mais desnecessário for, aí a carga tributária ela será um pouco mais pesada, a alíquota poderá ser aumentada, tudo bem? Então, gente, esses foram os princípios específicos, tá, da aula de hoje. Nós vamos continuar com esse assunto na próxima aula, onde a gente vai adentrar em imunidades e tudo mais. Eu agradeço a presença de todos vocês, fiquem todos com Deus, até a próxima aula, um beijo!